Estamos na Escola Básica e Secundária de Velas, na biblioteca, somos o Clube de Latim e vamos ler o capítulo 8, a História de Cárite. Durante a noite, ao primeiro canto do galo, chegou da cidade vizinha um jovem que me pareceu ser um dos escravos de Cárite, da tal rapariga que havia, juntamente comigo, suportado as mesmas provações. Trazia com ele notícias espantosas e terríveis, acerca da morte da donzela e do infortúnio de toda a casa, pormenores que ele estava a narrar, sentado junto do fogo, na companhia de muitos servos como ele, e falava nestes termos: palafreneiros e pastores, e vocês também, boieiros, a nossa Cárite já não está entre nós. A pobre desgraçada partiu para a região dos Manes, vítima de um fim trágico, mas não foi sozinha. No entanto, para que fiquem a par de tudo, vou contar-lhes os pormenores desde o início. O assunto bem que mereceria pessoas mais instruídas, a quem a fortuna tivesse concedido fluência de estilo e que o passassem em escrito em forma de narrativa literária. Ora, havia na cidade vizinha um jovem que, por nascimento, tinha uma privilegiada posição social. Era uma pessoa ilustre e possuía amplos recursos, embora se entregasse à estranhice de taberna e fosse melhorengo e grande bebedor, até durante o dia. Por esses motivos, cultivava uma relação de cumplicidade com bandos de malfeitores, a ponto de ele próprio ter as mãos manchadas de sangue humano. Chamava-se Trazilo, e a má reputação sugerida pelo nome correspondia à realidade. Assim que Cárite atingiu a idade de casar, ele tornou-se logo um dos principais pretendentes e colocou uma especial empenho em suscitar a mão dela. Embora estivesse, por nobreza de nascimento, à frente dos restantes e procurasse ganhar o favor dos pais com magníficas oferendas, estes, porém, não aprovavam a sua conduta, e ele acabou atraindo sobre si a vergonha de uma humilhante recusa. Enquanto a filha dos nossos patrões se tornava esposa do bom topónimo, aquele continuava a alimentar com toda a firmeza um amor que o fizera tombar do alto, e assim, juntando ainda a indignação do pretendente preterido, buscava a forma de cometer um sagrento crime. Quando, por fim, achou uma ocasião oportuna para ficar na presença do casal, dispôs-se a levar a cabo o crime, no qual havia longamente cogitado. No dia em que a jovem fora resgatada às espadas ameaçadoras dos assaltantes, graças à astúcia e coragem do seu noivo, Trazilo, misturou-se na multidão do que lhes davam os parabéns, fingindo uma alegria extremosa. Mais ainda testemunhou nos recém-casados a alegria pela presente libertação e pela descendência futura, e assim, para honrarem a sua pessoa, uma família ilustre. Os noivos acolheram em nossa casa como a um dos hóspedes mais distintos, enquanto ele dissimulava os propósitos criminosos sobre a máscara de uma desvelada amizade. Em breve, as conversas assíduas, os encontros regulares e mesmo a partilha ocasional de uma refeição ou bebida faziam dele um amigo cada vez mais íntimo, até que, pouco a pouco, e mesmo sem se dar conta disso, ele se foi precipitando no ruinoso abismo da paixão por Cárite. E onde está o espanto? A chama de um amor cruel, pequena de início, começa por nos deleitar com os primeiros calores, mas quando é alimentada pela intimidade, torna-se num fogo devorador cujas labaredas consomem por inteiros mortais. Havia já muito tempo que Trazilo remoía consigo mesmo o facto de não achar nenhum momento favorável a encontros clandestinos, pois via o acesso a amores adúlteros ficar cada vez mais vedado e percebera já que não conseguiria desfazer o sólido vínculo de um facto renovado e cada vez maior. Além disso, ainda que a jovem se mostrasse disposta a alinhar-se, posição de resto improvável, mesmo assim ela andava sempre rodeada por uma turba de guardas, facto que impressaria qualquer iniciação em furtos conjugais. No entanto, a obstinada atração do abismo impelia-o a buscar a consumação de um desejo impossível de realizar, como se realizável se ele fosse. E assim,
o propósito que de momento se afigurava um feito muito difícil de concretizar, parecia-lhe um facto cada vez mais fácil de alcançar, à medida que, dia após dia, o amor se fortificava. Vejam por isso vocês e prestem, por favor, toda a atenção ao ponto a que pode levar o ímpeto de uma furiosa paixão. Certo dia, Telepólemo saiu para a caça, acompanhado por Trasilo, com a intenção de seguir o rastro de feras selvagens, se é que se pode chamar feras às cabras de montanha. Com efeito, Carit não permitia que o marido caçasse animais armados de presas ou de cornos. Em breve, chegaram a uma frondosa colina, sombreada por uma densa cobertura de ramos que ocultava também as cabras da vista dos caçadores. Largaram então os cães de caça, batedores de boa raça, com a missão de surpreender o bestiame acoitado no próprio covil. Fiéis às lições do engenhoso treino, eles dividem-se em partes e espalham-se de imediato, cercando todas as saídas. Depois, começam por emitir um rosnado contido, mas assim que lhes é dado o sinal, enchem tudo com a algazarra de seus ladridos dissonantes. Contudo, não é uma cabra que aparece, nem uma tímida corça, nem um cervo, o mais doce de todas as feras. Pelo contrário, é antes um javali enorme e de força nunca vista. Sob a espessa pele, avultam as pregas da musculatura. Tinha o couro iriçado de pelos espetados, o dorso hirsuto e repleto de cerdas pontiagudas, espumava da boca à medida que fazia ranger as presas. Exibia uns olhos de aspecto ameaçador que pareciam lançar fogo, e as temíveis investidas da sua boca fremente davam a todo ele um ar de relâmpago. Em primeiro lugar, desferindo golpes de mandíbula de um lado e de outro, estripou e matou os cães mais afoitos, que se atreveram a seguir-lhe o rastro de perto. Depois, espezinhou a frágil rede, tinha travado as suas primeiras investidas e passou através dela. Quanto a nós, ficámos todos varados de medo e, além disso, como estávamos acostumados a caçadas inofensivas, andávamos sem armas e meios de defesa, pelo que nos escondemos sob a proteção da folhagem ou atrás das árvores. Trasilo, porém, ao ver que a ocasião era favorável à sua dolosa traição, dirigiu-se a Telepólemo com insidiosas palavras. Por que motivo ficámos nós tão atarantados pela surpresa, ou dizendo melhor, por um receio infundado, como se estivéssemos abatidos pelo mesmo terror destes escravos ou subjugados por um receio próprio de mulher, e deixámos escapar-nos das mãos uma presa magnífica? Porque não montamos antes nos cavalos e tratamos já de lhe dar da caça? Toma lá este venábulo, que eu levo esta lança. E sem mais tensa, saltam de imediato para os cavalos e vão no encalço da fera com o maior entusiasmo. Esta, consciente do seu natural vigor, vira-se para trás furiosamente, inflamada pelo ardor próprio da ferocidade, enquanto afia as presas e mira os dois homens, hesitando ainda sobre qual iria carregar primeiro. Antes disso, porém, Telepólemo atirou sobre o dorso do animal a arma que levava na mão. Trasilo, pelo contrário, não atacou a fera, optando antes por ferir com a lança o cavalo que transportara Telepólemo e cortar os arretes traseiros. O quádrupede abateu-se sobre a poça de sangue que dele fluía, ficou completamente virado sobre o dorso e assim deitou por terra, mesmo sem querer, o respectivo dono. Sem demora, o furioso javali investiu sobre o Telepólemo. Caído, com múltiplos golpes das presas, começou a rasgar-lhe as roupas e, quando ele tentava lembrar-se, carregou sobre o próprio corpo. Quanto ao tal bom amigo, em nada se arrependeu deste plano criminoso, nem ficou sequer satisfeito ao ver, em tamanha aflição, a vítima sacrificada à sua crueldade. Pelo contrário, enquanto Telepólemo, privado de golpes, tentava em vão proteger as feridas e suplicava ajuda, em desespero, ele aproveitou para trespassar-lhe com a lança a coxa direita, com total à vontade, pois estava convencido de que as feridas provocadas pelo ferro se confundiriam com os golpes feitos pelos dentes. Ainda assim, não deitou de varar a fera,
logo a seguir com mão segura. Faz sinal. Depois de o jovem ter pedido a vida desta maneira, todos nós, os criados, saímos dos nossos esconderijos para acorrermos de soldados ao local. Quanto a Transilo, embora não coubesse em si, de contente por haver cumprido o voto prostrado por terra o inimigo, oculta no intento a alegria sob um ar pesaroso. Põe um senho carregado, simula uma enorme dor e abraça ansiosamente o cadáver, que era obra sua, fingindo com desembaraço todas as manifestações de luto. Apenas as lágrimas se negaram a sair. Procurava, portanto, assumir uma atitude semelhante à nossa, que lamentávamos o morto de verdade, e insistia em atribuir à fera a culpa de um delito praticado pela própria mão. Uma vez perpetrado o crime, logo a fama se encarregou de espalhá-lo. Dirigindo os primeiros passos à casa de Tlepolo, para ressoar aos ouvidos da sua infeliz esposa. Ela mal recebeu esta notícia horrível, como nenhuma outra que pudesse ouvir, ficou fora de si, em completamente loucura, como se estivera tomada pelo delírio das bacantes, e lançou-se em desabalada correria por ruas apinhadas de gente e por ermos campos, lamentando com voz ensandecida a desdita do marido. Acorrem grupos com cidadãos pesarosos, seguem-nas viajantes ocasionais. Associando à sua dor, esvazia-se a cidade inteira. Pressurosa de ver o desastre, é então que Carit corre em direção ao cadáver do marido e, com um ânimo a desfalecer, se deixa cair toda sobre o corpo, de maneira que pouco faltava para exalar ali mesmo a existência que lhe consagrara. De lá foi arrancada, muito a custo, pelas mãos dos mais próximos, fincando acurada à vida, sem vontade de viver, enquanto o cortejo fúnebre conduzia o morto à sepultura, seguido por todo o povo reunido. Trazilo, entretanto, gritava sem decoro nem medida, ferindo-se no peito, e as lágrimas que não conseguira fazer sair nos primeiros lamentos soltava-as agora, certamente devido ao júbilo crescente que sentia, e dispensava ao morto as palavras mais afetuosas a ponto de poderem ludibriar a própria verdade, ao mesmo tempo que com voz chorosa lhe chamava amigo querido, camarada, companheiro, irmão. Não se esquecia de segurar as mãos de Carit quando ela golpeava o peito, de lhe consolar a dor e de moderar os seus gemidos. Procurava ainda embutar com ternas palavras o aguilhão de dor e recorrer a todas as formas de consolo que buscava nos vários exemplos de desgraça que ora atingem uns, ora outros. Todavia, todos estes desvelos de uma piedade fingida eram apenas uma forma de satisfazer a ânsia de acariciar aquela mulher, de alimentar o seu odioso amor com um perverso deleite. Porém, uma vez terminadas as cerimônias fúnebres, a jovem buscava somente o caminho mais rápido para descer ao encontro do marido. Experimentava por isso todas as vias, mas em especial a que é suave e tranquila. Não necessita de arma alguma e se assemelha muito ao agradável som. E assim, desfalecida pelo jejum, descuidada até a um índice, tinha-se recolhido às trevas mais profundas, depois de haver já renunciado à luz do dia. Tracilo, porém, com uma determinação obstinada, fosse por sua intervenção direta, fosse através de outros conhecidos, de parentes e, por último, dos próprios pais da jovem, lá conseguiu convencê-la a reanimar-se com um banho e algum alimento.
que lhe retirassem a palidez e úmide dos membros, já a ponto de desfalecerem. Embora contrariada, a jovem cedeu por respeito em relação aos pais e a um piedoso sentido de obrigação, ainda sem alegria nenhuma, mas com o rosto um pouco mais sereno, foi enfrentando as exigências da vida, tal como lhe diziam para fazer. Contudo, no fundo do peito, no mais íntimo do seu ser, ela continuava a corroer o coração em luto e tristeza. Passava dias e noites a fio, consumida num sombrio desejo. Possuía imagens de defunto que ela havia feito representar sob os traços do Deus Liber e dedicara-se de tal maneira ao serviço de prestar estas honras divinas que a forma de encontrar consolo era para si mesmo um tormento. Trasilo, porém, que era um homem arrebatado e temerário, como indica o próprio nome, não esperou que as lágrimas saciassem o pesar de Cárite, nem que se aquietasse o tumulto do seu ânimo agitado, nem que o luto, cansando-se com o tempo do pesar excessivo, se recolhesse em si mesmo. Pelo contrário, ainda ela chorava o marido, ainda ela rasgava as vestes, ainda ela desgrenhava os cabelos, e ele não hesitou em vir fazer-lhe propostas de casamento. Mais ainda, foi cometer a descuidada imprudência de pôr a descoberto os segredos guardados no coração e a sua inefável perfídia. Cárite, obviamente, ficou horrorizada perante aquelas sacrílegas palavras e abominou tal intenção, como se houvera sido atingida por um forte trovão, por uma borrasca enviada do céu ou pelo próprio raio de Júpiter. Sentiu o corpo a desfalecer e o ânimo a ensombrar-se. Quando, passados uns instantes, recuperou a pouco e pouco a presença de espírito, emitiu repetidas vezes grunhidos mais próprios de uma fera. Todavia, depois de perceber a intriga engendrada pelo infame Trasilo, começou a adiar os desejos do pretendente, de maneira a poder limar um plano de ação. Entretanto, nesse intervalo de tempo, a sombra de Tlepólemo, que havia sido miseravelmente trucidado, apareceu com o rosto manchado de sangue, pálido e desfigurado, e interpelou a consorte durante o seu recatado sono. Esposa minha, para chamar-te agora com o nome que outro daqui em diante terá o direito de usar. Mesmo que no teu peito nada permaneça já da minha memória, mesmo que a desgraça da minha morte prematura haja destruído o pacto do nosso mútuo amor, ainda assim, toma por marido quem te faça mais feliz do que eu, desde que não aceites a sacrílega mão de Trasilo, nem lhe dirijas a palavra, nem te reclines à mesa com ele, nem a seu lado te deites na cama. Foge da mão do meu assassino, manchada de sangue. Não queiras contrair matrimónio sob os augúrios de um homicídio. Estas feridas, cujo sangue as tuas lágrimas lavaram, não foram todas causadas pelas presas do javali. Foi a lança do malvado Trasilo que me apartou de ti. Ajuntou ainda outros pormenores, com o intuito de esclarecer toda a cena do crime. Quanto à Cárite, que tinha começado por adormecer, abatida em angústia e com o rosto enterrado na almofada, inundou por completo as faces com lágrimas, que lhe brotavam mesmo durante o sono. E, como se houvera sido arrancada por um instrumento de tortura à sua inquieta quietude, principiou de novo a lamentar-se, a soltar longos gemidos, a fazer rasgões na túnica inferior e a ferir os delicados braços com imperiosos golpes das mãos. No entanto, não partilha com ninguém as visões noturnas. Pelo contrário, disfarça cuidadosamente a denúncia do crime e decide, em segredo, punir aquele cruel homicida e subtrair-se a si mesma a sua existência miserável. Foi então que, movido por imprevidente desejo, de novo, se apresentou junto dela o detestável pretendente.
a fim de consumir, com propostas de núpcias, os seus ouvidos completamente insensíveis. Ainda assim, Carit recusou com amabilidade as instâncias de trazê-lo e, desempenhando com notável astúcia o papel, replicou deste modo às suas insistentes solicitações e humildes súplicas. Tenho ainda o belo semblante do teu irmão, e meu querido marido, diante dos olhos, ainda o ardor, o bálsamo do seu corpo divino me percorre as narinas. Ainda o famoso Tlepólemo vive no meu coração. Procederás como pessoa de bem e correta, se concederes a esta desgraça mulher o tempo necessário para guardar o luto devido, e guardares os meses que faltam até se completar o espaço de um ano. Esta espera interessa tanto à minha honra como à tua segurança, e, proveito pessoal, não vamos nós, porventura, com um casamento precipitado, suscitar a justa indignação dos mães, irritados de meu esposo, e provocar a tua perdição. Contudo, estas palavras não tomaram Trasilo mais prudente, o qual, de resto, não tendo obtido ao menos algum reconforto com uma promessa a termo certo, continuou da mesma forma a pressioná-la, com os incômodos sussurros da sua impertinente boca. Por fim, fingindo-se convencida, Carit retorquiu: em todo o caso, é necessário que me concedas ao menos um favor, que te peço com grande empenho. Trasilo: que, para já, os nossos encontros permaneçam em segredo e sejam clandestinos. Que nenhuma das pessoas da casa se aperceba de nada, até decorrerem os dias que faltam para completar o ano de luto. Vencido, Trasilo sucumbiu à faliciosa promessa da mulher e aliou, cheio de entusiasmo, neste relacionamento furtivo. Aguarda ansiosamente pela noite e pelas trevas protetoras, pondo tudo de lado, em prol da paixão de possuí-la. Ainda assim, acrescentou Carit: faz por vires o mais coberto possível e sem qualquer pessoa a acompanhar. Por altura da primeira vigília, acerca-te em silêncio da minha porta e assobia uma única vez. Depois, aguarda por esta minha ama, que se encontrará como a mão no ferrolho, vigilante, à tua espera. Mal ela te houver aberto as portas e feito entrar dentro de casa, irá conduzir-te até ao meu quarto, sem a cumplicidade de nenhuma luz. Agradou a Trasilo a encenação destas núpcias, que acabariam por causar-lhe a morte. Sem suspeitar de nada, mas antes alvoroçado com a expectativa, queixava-se apenas da extensão do dia e do lento avanço da tarde. Porém, quando o sol deu lugar à noite, apresentou-se vestido segundo as instruções de Carit e, iludido pela astuta vigilância da ama, esgueiçou-se para o quarto, alimentando grandes esperanças. Então, a velha, de acordo com as ordens da senhora, desfez-se em desvelos para com ela e a socapa com os cálices do vinho. Traz também um jarro que continha um suporífero misturado com a bebida. Ele ingeriu vários copos de seguida, avidamente e sem qualquer suspeita, tendo a ama justificado a demora da senhora, com a desculpa de que ela se encontrava sentada à cabeceira do pai, o qual estava doente, e assim o sepultou facilmente no sono. Nesse momento, ao vê-lo estirado ao comprimido e vulnerável a qualquer ataque, a velha ama faz entrar Carit, que até tremia, dominada como estava por uma audácia viril e por uma raiva imensa. Quando se encontrava já sobre o assassino, dirigiu-lhe as seguintes palavras: Aqui está o fiel companheiro do meu marido. Aqui está o caçador excelente. Aqui está o meu querido esposo. Foi esta a mão que verteu o meu sangue. Foi este o peito que meditou pérfidas intrigas para a minha perdição. Foram estes os olhos a quem eu agradei, para a desgraça minha. Olhos que, prevendo as trevas que os hão de cobrir, antecipam já a punição futura.
Dorme em paz, tem bons sonhos. Não vou atacar-te com o gládio nem com o ferro. Longe de mim a ideia de te igualar ao meu marido, com um tipo de morte semelhante à dele. Irás continuar vivo, mas os teus olhos perecerão, de maneira que nada verás, a não ser em sonhos. Zelarei para que o assassínio do teu inimigo te pareça um desfecho preferível à tua vida. A luz não irás, pela certa, novamente contemplar. Vais necessitar da mão de um companheiro como guia. Não possuirás cálice, não desfrutarás das núpcias, não descansarás na paz da morte, nem gozarás os prazeres da vida. Pelo contrário, hás de andar errante, como fantasma desassossegado, entre as trevas do orco e o brilho do sol. Hás de procurar sem descanso a mão que te arrancou as pupilas e, oh, que a miséria extrema na provação, não saberás mesmo de quem te deves queixar. Quanto a mim, farei com o sangue das tuas vistas uma libação ao sepulcro do meu Tlepólemo e procurarei desagravar os seus manes sagrados com esses olhos. Mas para que conceder à tua merecida tortura o benefício de um adiamento no tempo e deixar, talvez, te imagines, a dar-me abraços que serão fatais? Larga então as trevas do sono e desperta para uma outra escuridão que será a tua pena. Ergue o teu rosto esventrado, toma consciência da vingança, apercebe-te do infortúnio, deita contas à tua desgraça. Foi assim que os teus olhos conseguiram agradar a uma honesta mulher. Foi assim que as tochas nupciais iluminaram o teu tálamo. Terás as fúrias vingadoras por madrinhas de casamento e por companhia a cegueira e o aguilhão de um remorso eterno. Depois de dizer-lhe estes vaticínios, a mulher retira da cabeça a agulha de prender o cabelo e fura ambos os olhos a trazê-lo, privando-o por completo da visão, enquanto uma dor desconhecida lhe dissipava a embriaguez e o sono. Agarra então no gládio que Tlepólemo costumava trazer à cintura, retira-o da bainha, lança-se em furiosa correria pela cidade fora, levando sem dúvida em mente não sei que interno criminoso e dirige-se diretamente ao sepulcro do marido. Quanto a nós e a todo o povo, esvaziámos por inteiro as casas e apressámos-nos a ir no encalço dela, ao mesmo tempo que procurávamos exortar-nos mutuamente e retirar da lâmina das treslocadas mãos. Cárite, porém, firmou-se em pé junto do esquife do Tlepólemo e servia-se da espada resplandecente para manter cada um de nós à distância. Quando se apercebeu das lágrimas abundantes e das lamentações várias de todos os presentes, disse: Parem com essas lágrimas inoportunas, parem com esse luto contrário às minhas valorosas ações. Acabei de vingar-me do cruel assassino do meu esposo, acabei de punir o usurpador que trouxe à morte as minhas núpcias. Já chegou a altura de, com este gládio, buscar a via que me conduza para junto do meu Tlepólemo. Depois de narrar uma sequência de vida e em pormenor, quando lhe havia sido revelado em sonhos pelo marido, e ainda a forma astuciosa como enganara a apanhar a trazê-lo, cravou a lâmina sobre o seio direito e tombou por terra. Debateu-se ainda no próprio sangue, balbuciou umas derradeiras palavras de sentido incerto e exalou por fim ânimo viril. Então, os amigos mais próximos da desafortunada Cárite trataram de fazer, com todo o cuidado, as abluções ao corpo. E, depois de o juntarem a ambos numa sepultura comum, devolveram ao marido a sua eterna esposa. Quando Trasilo se inteirou de todo o sucedido, não conseguiu encontrar a saída apropriada para a desgraça presente, e não se recorrendo a uma nova desgraça. Por isso, convencido de que a morte pela espada não bastaria para expiar tamanho crime, fez-se conduzir de espontânea vontade até ao mesmo sepulcro. Uma vez no local, pôs-se a gritar repentinamente: Aqui tendes, ó Stismanos,
uma vítima que se apresenta pelo próprio pé. Em seguida, fechou atrás de si as portas, com todo o cuidado determinado, por decisão sua, a eliminar a fome, uma existência condenada. Tal foi o relato feito pelo escravo, interpretado por longos suspiros e às vezes até por lágrimas, que comoveu profundamente os camponeses. Estes, depois de lamentarem da maneira mais aguda o infortúnio doméstico dos senhores, começaram a tremer em certeza corrente de ficarem sob as ordens de um novo dono, pelo que decidiram meter-se em fuga. Em consequência, o responsável pelos cavalos, a cujos cuidados já fora confiado com as maiores recomendações, atirou para cima do meu dorso e para o dos outros jumentos todas as coisas de valor para que se encontravam guardadas na cabana, e com este despojo se apertou da antiga morada. Carregávamos criancitas e mulheres, carregávamos galinhas, pássaros, cabritos, cachorros e todas as restantes coisas, cuja marcha existente atrasasse a fuga. Caminhava também sobre as nossas patas. Quanto a mim, nem me afligia o peso da carga, embora fosse enorme, pois até encarava com agrado uma fuga que me permitia deixar atrás o destável sujeito que me queria capar a viralidade. Depois de vencermos o íngreme cume de um monte recoberto de bosques e de atravessarmos em seguida os vastos campos que adiante se estendiam, chegamos, quando a tarde inundava já de trevas o caminho, a uma povoação populosa e rica. Os seus habitantes procuraram dissuadir-nos de partir durante a noite, ou até mesmo logo ao amanhecer. Afirmavam que havia numerosas alcateias de lobos, grandes e possantes de corpo, de uma frieza e crueldade extremas, habituados a rapinar em qualquer lado, que infestavam toda aquela região. Eram mesmo capazes de vigiar os caminhos e de assaltar os viandantes, como era prática dos ladrões. Mais ainda, movidos pela insânia de uma fome raivosa, chegavam a atacar as quintas vizinhas e ameaçavam os próprios ocupantes humanos com um fim de antes reservado ao gado indefeso. Como tal, ao longo do trilho que deveríamos seguir, era frequente encontrar pelo chão corpos semidevorados de pessoas, além de que toda a zona alvejava com ossadas despidas das suas carnes. Por tudo isto, teríamos de nos fazer ao caminho, também nós, com o máximo de prudência. E antes de mais, deveríamos esperar que a claridade fosse completa, o dia estivesse adiantado e o sol brilhasse em pleno. Para evitarmos as armadilhas dissimuladas por todo o lado, havia que aproveitar os momentos em que a própria luminosidade entorpecia os ímpetos daquelas terríveis feras. E ao passarmos pelas zonas mais perigosas, teríamos igualmente de avançar, não aos magotes desordenados e dispersos, mas antes sob a forma de um grupo coeso e compacto. No entanto, aqueles precipitados escravos fugitivos que nos serviam de guias, cegos por uma presa imprudente e pelo temor de uma eventual perseguição, desprezaram este poderado conselho e, sem esperarem o alvorecer já próximo, carregaram-nos com as bagagens e fizeram-se à estrada, por volta da terceira vigília da noite. Quanto a mim, receoso do perigo antes mencionado e, na medida do possível, ora procurava manter-me escondido no meio do grupo, entre as filas compactas dos animais de carga, zelando por livrar as minhas ancas do ataque das feras. Ora estugava de tal maneira o passo que ultrapassava os próprios cavalos para espanto geral de comitiva. Contudo, uma tal ligeireza não era indício de entusiasmo, mas, antes do medo, de facto, pensava cá para mim que o famoso Pégaso se tornava alado devido mais ao pânico do que a outra coisa, e por isso a tradição tinha motivos para apresentá-lo com asas, pois ele havia-se lançado nas alturas e saltado até aos céus, precisamente por
receio de mordeduras da quimera, o monstro lança-chamas. Em todo o caso, os tais pastores que nos conduziam tinham armado as mãos como se fossem para um combate. Um levava uma lança, outro um venablo, um terceiro uns dardos, outro ainda um bastão, e alguns tinham mesmo pegado em calhaus, que o carreiro pedregoso fornecia em abundância. Havia ainda quem trouxesse estacas bem afiadas. Embora a maioria procurasse espantar as feras com a luz de tochas a arder, em boa verdade, estava a faltar apenas uma tuba para nos dar o aspecto de uma formação de combate. No entanto, porque ficámos tomados por aquele receio escusado e bastante inútil, acabámos por cair numa armadilha de longe. Bem pior, com um efeito, fosse talvez por temor de um estrépito suscitado por aquela juventude apinhada, ou mais provavelmente por receio da luz forte das tochas, ou ainda por terem ido a cometer outras paragens. O certo é que nenhum lobo nos atacou, nem tampouco se deixou ver, mesmo ao longe. Em vez disso, porém, os caseiros de uma quinta, por cujas imediações estávamos casualmente a passar, tomaram este nosso ajuntamento de pessoas por um bando de ladrões. Ficaram então muito inquietos pelos seus bens, de forma que já em pânico atiçaram contra nós cães raivosos, com os usuais iniciantes e gritarias de todo o tipo. Eram cães enormes, mais ferozes do que qualquer lobo, ou mesmo urso, e especialmente treinados para guarda e defesa. À sua natural ferocidade veio juntar-se a expiração provocada pelo berreiro dos donos, e foi com este sentimento que se precipitaram sobre nós. Cercam-nos de todos os lados, atacam-nos em tropel e sem fazerem qualquer distinção. Põem-se a morder tanto bestas como homens, de maneira que, decorrido algum tempo sobre a investida, já a maior parte de nós se encontrava prostrada por terra. Na verdade, caramba, dir-se-ia que o espetáculo que tinha diante dos olhos era bem menos digno de memória do que de comiseração. Tomados por uma fúria ardente, os corpulentos cães ora apanhavam os fugitivos, ora se atracavam aos que estavam parados, ora se lançavam sobre os caídos por terra, correndo de um lado para o outro e distribuindo dentadas ao longo de toda a nossa caravana. De repente, eis que a tamanho perigo se segue um outro, bastante maior. Do alto dos telhados e de um outeiro próximo, os tais camponeses põem-se a atirar sobre nós saraivadas de pedras, de maneira que nem conseguíamos decidir qual das ameaças nos inspirava maior cuidado, se a mais próxima, os cães, se a mais longínqua, as pedras. Um dos calhaus atingiu de repente a cabeça da mulher que montava sobre o meu dorso. Ao sentir a dor do golpe, ela começou de imediato a chorar e a gritar, clamando pelo auxílio do marido, que era o tal pastor a que antes me referi. Este invocava o testemunho dos deuses e, enquanto limpava o sangue da companheira, ia gritando cada vez mais alto. Por que motivo nos atacais? Por que tentais esmagar cruelmente uns pobres homens, uns esgotados viajantes? Que despojos almejais apanhar? Que danos esperais vingar? Vós não habitais em cavernas como as feras, nem morais em rochedos como os bárbaros, para vos agradar a ideia de derramar sangue humano. Mal acabou de proferir estas palavras, logo cessou a saraivada espessa de pedras e se acalmou a borrasca dos assanhados cães, que os donos chamaram assim. Por fim, um deles exclamou, bem na crista de um cipreste:
nós não somos ladrões à cata dos vossos despojos, mas antes nos estamos a defender de semelhante flagelo vindo das vossas mãos. Agora já podeis seguir adiante, em tranquila paz e segurança. Assim falou. Nós lá nos voltámos a fazer à estrada, maltratados embora de maneiras várias, uns marcados pelas pedradas, outros pelas mordeduras, mas todos muito combalidos. Uma vez, percorrida já alguma distância, chegámos a um bosque repleto de frondosas árvores e atapetado por verdes prados. Aos nossos guias pareceu bem que ia-nos detivéssemos um pouco, para descansar, recuperar as forças e tratar com mais cautela dos membros maltratados por feridas de vária ordem. E assim, estendidos aqui e além, pelo chão, começaram por refazer os fatigados ânimos e logo se apressaram a aplicar mesinhas diversas sobre os ferimentos. Um procura lavar o sangue na água corrente de uma fonte, outros pressiona as contusões com esponjas embebidas em vinagre, outros ainda enfaixa com ligaduras as chagas abertas. Cada um tenta, deste modo, zelar pela própria saúde. Entretanto, do alto de um outeiro, certo ancião observava ao longe as cabras que apascentava à sua volta. Tornava bem evidente que se tratava de um pastor. Um dos nossos perguntou-lhe se teria leite para a venda, ainda líquido, ou então coalhado recentemente, para queijo. Ele, porém, abanou longamente a cabeça e disse: então ainda vos pondes a pensar em comida, bebida, ou mesmo só em refazer as forças numa hora destas? Será que ignorais por completo em que sítio resolvestes fazer alto? E depois de assim falar, deu meia volta e afastou-se, juntamente com as ovelhas. Estas palavras e o desaparecimento do ancião infundiram entre os nossos pastores um pavor nada pequeno. E enquanto aterrados já, procuram obter informações sobre a natureza do local onde estávamos. Embora ninguém houvesse para dar esclarecimentos, eis que aparece um outro ancião, de elevada estatura e vergado pelos anos, com todo o corpo apoiado sobre um bastão, arrastando-se num passo cansado, que chorava copiosamente ao mesmo tempo que avançava pela estrada, em nossa direção. Quando nos viu, desfez-se num pranto enorme, abraçou os joelhos de cada um dos jovens e pôs-se a suplicar nestes termos: Eu vos imploro pela deusa Fortuna e pelo gênio, guardião de cada um de vós, e oxalá possais chegar com saúde e alegria a uma idade tão avançada como a minha. Vindo em auxílio de um ancião deixado ao abandono, resgatai aos infernos o meu pequeno companheiro e devolvei-mo para reconforto das minhas cãs. De facto, o meu neto é dócil. Camarada, nesta viagem tentava por acaso apanhar um pardal que estava a cantar numa pequena sebe, quando caiu num buraco existente ali perto, mas disfarçado por baixo de uns arbustos. E agora encontra-se um sério risco de vida. Com efeito, a avaliar pelo choro e pela sua voz, que não cessa de chamar o avô, deduzo que ainda estará vivo, mas, bem vedes, pelo esgotamento físico deste corpo, que eu não consigo prestar-lhe auxílio. Para vós, contudo, seria fácil, graças à vossa juventude e força, ajudar este velho desgraçado e devolver-me são e salvo o rapaz, que é meu derradeiro descendente e a minha única família. Enquanto dirigia esta súplica, o velho ia puxando também pelos cabelos brancos, de forma que atraiu a compaixão de todos. Um dos pastores em particular, mais forte de ânimo, mais jovem de idade e mais valente de corpo, pois havia sido o único entre nós a escapar incólume à escaramuça passada, levanta-se de um salto e, depois de perguntar em que sítio o rapaz havia caído, segue sem hesitação o velho que lhe designava, com o dedo, e não longe dali, uns arbustos eriçados de espinhos.
Mal refizemos as forças, nós através do pasto e eles escorando as respectivas maleitas, agarrou cada um nas suas bagagens, a fim de nos fazermos de novo à estrada. Começa-se então a chamar o tal jovem pelo nome, em altos brados e por repetidas vezes. Em breve, preocupados com a demora prolongada, enviam um dos seus no encalço dele, para o procurar, recordar ao companheiro que estava na hora de retomar o caminho e trazê-lo de volta. Contudo, o enviado regressa pouco tempo depois, com uma palidez de bucho e assustado, para nos dizer coisas de pasmar relativas ao seu colega escravo. Com efeito, tinham-o visto prostrado por terra e devorado já quase por completo. Em cima dele estava um dragão enorme que o comia. Quanto ao velho desgraçadinho, em parte alguma deu com ele. Ao tomar conhecimento destes pormenores e ao estabelecer a relação com as palavras do tal pastor, que aludia certamente e sob a forma de ameaça ao cruel habitante destas paragens e a ninguém mais, a comitiva deixa para trás esta região maldita e, para fugir de lá, estuga ainda mais o passo, obrigando-nos a andar à força de contínuos golpes de fara. Depois de havermos percorrido um longo trajeto, em marcha forçada, chegámos a uma povoação, onde repousámos durante a noite inteira. Nessa localidade tinha sido cometido um crime absolutamente digno de memória e que eu desejaria relatar. Era o caso de certo escravo, a quem o senhor confiaria o controle de toda a criadagem e que administrava a extensa propriedade na qual ficáramos alojados. Ele tinha como esposa uma companheira que estava ao serviço na mesma casa, mas andava abraçado de amores por certa mulher de condição livre e que era de fora. Espicaçada pelo aguilhão da dor provocada pela traição conjugal, a esposa lançou fogo aos registros do marido, destruindo-o por completo, bem como tudo quanto estava guardado no armazém. E não satisfeita com a vingança que um tal prejuízo trazia à afronta recebida no seu leito, virou a cólera contra as próprias entranhas, atou uma corda ao pescoço e juntou no mesmo laço a criancinha que a concebera do marido, há algum tempo atrás. Em seguida, precipitou-se num poço profundo, levantando consigo o pequenino. O patrão ficou profundamente afetado por esta dupla morte. Agarrou então o servo, cuja luxúria tinha sido a causa de tamanho crime, mandou despiu-lo e untá-lo por completo com mel, atando-o depois solidamente a uma figueira. O seu tronco, carcomido, servia de morada para as formigas, que ao constituírem os ninhos, fervilhavam de um lado para o outro, saindo em jogos por múltiplas reentrâncias. Mal elas se aperceberam do doce cheiro a mel, espalhado pelo corpo, logo se entranham profundamente nele, com as suas pequenas, mas inúmeras e insaciáveis mandíbulas. Desta forma, o termo de um prolongado tempo de tortura, e depois de lhe corroerem os músculos e as próprias entranhas, consumiram o sujeito e limparam os membros, a ponto de apenas as ossadas, despojadas por completo de carne, resplendecentes de intensa bracura, ficarem agarradas à funesta árvore. Saímos também nós desta morada maldita, e deixando para trás os aldeões mergulhados em profundo luto, retomamos a andança. Depois de caminharmos um dia inteiro e de trilharmos sendas por descampados, chegamos a uma populosa e ilustre cidade, prostrados já pelo cansaço. Os pastores decidiram estabelecer nela o seu lar e morada permanente, por lhes parecer que garantia em refúgio seguro, mesmo contra as buscas mais alargadas, além de que os atraía ainda a abundância de trigo e a facilidade em obter provisões. Por conseguinte, e ao longo de 3 dias deixaram as bestas de carga recompor-se do cansaço
para garantirem um melhor preço. A poderosa voz do pregoeiro anunciava o preço de cada peça. Os cavalos e os outros jumentos foram adquiridos por ricos compradores, mas ao ver-me sozinho e apartado do conjunto, a maioria dos eventuais interessados passa ao lado, com um ar desconhecido, desdenoso. Por fim, já farto de ser apalpado pelos sujeitos que calculavam a minha idade a partir dos dentes, agarrei com as mandíbulas a mão porca e fedorenta de um deles, que me estava a raspar as gengivas com uns dedos putridos, e deixei-a completamente em papas. Este ataque fez com que todos os circunstantes perdessem a intenção de me comprar ao presenciarem a minha enorme ferocidade. Então, o pregoeiro, que se tinha esforçado até romper a garganta e ficar com a voz rouca, começou a mandar umas piadas à minha custa. Por quanto tempo iremos tentar em vão despachar esta pileca? Está velha, fracalhota e com os cascos desgastados, deformada pelas dores, mas ainda consegue ser feroz, apesar da sua estupidez e preguiça. Em suma, não passa de um crivo que sabe zurrar. Estamos até na disposição de o dar a quem o quiser, desde que o novo dono não se importe de desperdiçar o feno. Desta forma, o tal pregoeiro lá ia arrancando risadas à assistência. No entanto, a minha tão cruel fortuna, à qual não pude escapar, apesar de fugir por tantas regiões, nem consegui aplacar com as precedentes provações, voltou novamente para mim os seus olhos cegos e arranjou maneira de encontrar um comprador maravilhosamente adaptado à minha dura situação. Vejam só o tipo de pessoa que era. Um paneleirote e ainda por cima paneleirote velho, careca por certo, se não tivermos em linha de conta umas caracolitas grisalhas que lhe tombavam da cabeça. Era um desses sujeitos saídos da ralé mais trivial e popularucha, que costumam andar por praças e povoados a tocar símbolos e castanholas, levando consigo a deusa Síria, que obrigam a mendigar. Este velho, que dava mostras de ter uma grande ânsia de comprar-me, perguntou ao pregoeiro de que terra eu era. Ele respondeu que vinha da Capadócia e era bem forte. Quis também inteirar-se da minha idade em anos, mas o pregoeiro retorquiu desta vez em tom de mofa. Na verdade, o astrólogo que lhe traçou o horóscopo calculou que vai no 5º ano, mas o próprio asno saberá dizê-lo melhor. Possa eu cientemente incorrer em crime e infringir a lei Cornélia, no caso de te vender um cidadão romano na qualidade de servo, mas porque não havereis tu de comprar um escravo bom e sensato, que te poderá ajudar tanto fora como dentro de casa? Ainda assim, o odioso comprador não desistia de fazer pergunta atrás de pergunta, até que o interrogou, com um grande interesse, cerca da minha mansidão. Tens diante de ti um borrego, não um burro, respondeu o pregoeiro. Dócil para o teu serviço, não morde nem dá coice, e até seria mesmo caso para dizer que, debaixo do couro deste burro, habita uma pessoa de bom caráter. E não é muito difícil de comprovar o que eu digo. De facto, se enfiares a cara entre as coxas dele, verás facilmente e por ti mesmo a grande paciência de que ele é capaz. Era assim que o pregoeiro gozava com a cara do desbragado velho. Este, contudo, deu-se também conta do sarcasmo e retorquiu com um ar indignado. Olha aí, seu cadáver surdo e mudo, que só sabes apregoar maluqueiras. Oxalá Deus a Síria, a omnipotente Mãe Universal, e o Santo Sabásio e Bolona e a Mãe que habita no Ida, com os seus Atis, e a Senhora Vênus, com o seu Adonis, te causem-se a cegueira, por me estares a atacar a um pedaço com chalaças de chucarreiro. Acaso penses tu, ignorante, que eu posso confiar a Deus a um jumento bravio, bem capaz de perder de repente o controle
e de me mandar ao chão a imagem divina, forçando-me, coitada de mim, a correr à maluca de cabelos ao vento, a fim de buscar um médico para a minha deusa caída por terra? Ao ouvir tal arrenga, eu já pensava em me desatar subitamente aos saltos, que nem um possesso, a fim de que o sujeito, ao ver-me esperado por um temperamento furibundo, desistisse do negócio. No entanto, o comprador, que estava desejoso de acertar o preço, adiantou-se às minhas cogitações e pagou 17 denários, que o meu dono aceitou de bom grado e sem dificuldade, certamente por já estar farto de mim. Prendeu-me depois às fuças com uma corda de esparto e entregou-me a Filipe, pois era este o nome do meu novo senhor. Ele tomou então a seu cargo o serviçal noviço e levou-o para casa. Mal chegou, pôs-se a gritar do umbral da porta: Olá, meninas, venham ver o escravo encantador que vos trouxe do mercado. Mas as tais meninas eram afinal um coro de paneleirotes, que se puseram logo a pular de alegria, enquanto soltavam gritinhos de desencontrados, com voz languida, rouca e efeminada, certamente por imaginarem que se tratava mesmo de um pequeno escravo adquirido para ficar ao seu serviço. Todavia, assim que depararam não com uma serva no lugar de uma virgem, mas com um burro no posto de um homem, torceram o nariz e desataram a gozar com o seu mestre de todas as formas e feitios, que de facto ele não tinha arranjado um escravo, mas antes um marido para uso pessoal. E acrescentaram: Vê lá, não comas sozinho este apetitoso franguinho, partilha-o algumas vezes connosco, que somos os teus borrachinhos. Enquanto iam trocando entre si piropos deste género, acabaram por prender-me a um estábulo próximo. Encontrava-se lá um jovem bastante corpulento, exímio tocador de flauta coral, que haviam comprado no expositor de escravos com o dinheiro comum das esmolas. Nas saídas em que levavam a deusa a passear, ele caminhava a seu lado, tocando o instrumento. Em casa, porém, desempenhava a função de concubino em sociedade, por todos distribuindo os seus serviços. Mal o sujeito me viu em casa, serviu-me de bom grado uma boa ração e comentou muito satisfeito: Vieste finalmente substituir-me nestas miseráveis funções. Oxalá vivas por longos anos, possas agradar aos teus amos e trazer algum descanso às minhas esgotadas coxas. Depois de ouvir tal comentário, comecei logo a fazer uma ideia das minhas futuras provações. No dia seguinte, todos envergam roupas multicolores e trata cada um deles de se maquilhar de forma horrorosa. Besuntam a cara com uma pintura argilosa, retocam artisticamente os olhos e saem, vestidos com pequenas mitras e roupagens cor de açafrão, feitas com panos de linho e de seda. Alguns usavam túnicas brancas, adornadas com bandas de púrpura que corriam em todos os sentidos em forma de pequenas lanças e estavam presas por um cinto. Nos pés, calçavam sapatos amarelos. Colocaram-me em cima para transportar uma imagem da deusa, recoberta por um manto de seda. Depois, com os próprios braços despidos até aos ombros, erguiam enormes espadas e machados e executavam, com gritos de bacantes, uma dança exática, animados pelo som da flauta. Uma vez percorridas umas quantas casitas dispersas, chegaram à casa de campo de um rico proprietário. Imediatamente desde a entrada, puseram-se logo a armar uma grande algazarra, com gritaria desconcentrada, avançando depois em grande afogadilho, como se estivessem em delírio. Durante algum tempo, mantiveram as cabeças para baixo, enquanto retiravam o pescoço com movimentos lúbricos, fazendo rodar em círculos os cabelos pendentes,
por vezes viravam-se contra si mesmos, a fim de morder os próprios músculos, chegando finalmente ao cúmulo de dar cortes nos braços com a lâmina de fio duplo que traziam. No decurso desta cena, um deles levava um delírio ao extremo e arrancava das profundezas do peito conteúdos suspiros, como se estivesse possuído pela sagra inspiração de algum deus, simulando assim um franzino extenuante, como se a presença dos deuses entre os homens os não tornasse propriamente melhores, mas somente mais débeis ou então enfermiços. Mas é ver agora a forma como a divina providência o agraciou como uma recompensa à altura do respectivo mérito. O tipo principiou por assumir em alta grita um tom oracular e urdindo, embora um embuste, desatou a dirigir censuras e reprimendas à sua pessoa, como se houvesse praticado um ato ímpio contra a santidade da sua religião, e ainda por cima começou a aplicar em si mesmo, com as próprias mãos, o justo castigo de um comportamento incorreto. Em suma, agarrou um azorrago ornamento característico destes sujeitos efeminados, feito de longas faixas de lã entrelaçadas com franjas nas pontas e guarnecido de numerosos ossinhos de ovelha. Com estas correias repletas de nós foi desferido chibatadas, ao mesmo tempo que exibia uma notável resistência à dor provocada pelos açoites. Era possível ver o chão salpicado pela imundície daquele sangue de infeminados, produzido por cortes de facas e golpes de azorrago. Ao observar o sangue que escorria assim profusamente de tantas feridas, o meu espírito encheu-se de uma inquietação nada pequena, não fosse dar-se a circunstância de o estômago desta divindade estrangeira apreciar sangue de burro, da mesma forma que alguns homens gostavam também do seu leite. Fosse como fosse, quando, fatigados ou pelo menos saciados já de se torturarem, eles faziam uma pausa naquela carnificina, na verdade, muitos se acotovelavam para lhes oferecer moedas de cobre e até de prata, que os sacerdotes recolhiam nos bolsos abertos, ou até mesmo jarros de vinho, leite, queijo e um pouco de farinha de trigo e de fermento. Algumas pessoas ofereciam também cevada ao transportador da deusa. Tudo isto eles limpavam com enorme avidez, enchendo os sacos que traziam expressamente ajeitados para este tipo de proventos. Em seguida, punham tudo sobre os meus costados, de forma que, derreada sobre o peso de uma carga dupla, eu tanto parecia um armazém como um templo ambulante. E, com vagabundagens deste género, lá foram despejando toda aquela zona. Em certa povoação das montanhas, porém ficaram entusiasmados com um pequeno lucro superior ao usual e decidiram fazer um animado banquete. Em troca de uma profecia inventada e sem fundamento, exigem a certo lavrador um carneiro dos mais gordos, com a desculpa de que teriam de saciar a fome da deusa Síria através daquele sacrifício. Depois de prepararem uma ceia pequena, mas requintada, saíram para os banhos. Ao regressarem de lá, bem lavados, trouxeram consigo um vigoroso Campónio, como convidado para jantar. Expressamente escolhido graças à excepcional capacidade das suas coxas e baixo ventre. Começaram por provar uns quantos legumes de entrada. Então, e mesmo antes da refeição propriamente dita, estes porcos desavergonhados, abraçados por uma coceira indescritível, lançaram-se nos maiores excessos e desaprovações de uma paixão contrária à natureza. Cercaram o jovem por todos os lados, despiram-lhe todas as roupas, deitaram-no de costas e puseram-se a assediá-lo com as suas arqueosas bocas.
e porque os meus olhos não suportavam assistir por mais tempo o tal abuso, tentei gritar socorro, cidadãos. No entanto, havia perdido todas as restantes sílabas e letras, pelo que da minha boca saíra apenas um O, claro e sonoro, por certo, como é característico dos jumentos, mas nessa altura perfeitamente inoportuno. Na realidade, proveniente de uma aldeia próxima, andava uma bote de jovens à procura de um burrito que lhes havia sido roubado a coberto da noite e, por isso, revistavam com muito cuidado todas as albergarias. Ao escutarem o mouzuro no interior da casa, pensaram que a presa se encontraria dissimulada em algum esconderijo existente nessa habitação e entraram assim de improviso e em fileira cerrada para se apoderarem da respectiva propriedade. Apanharam então em flagrante aqueles sujeitos quando estavam a ponto de entregar-se às suas abomináveis perversões. Sem mais detença, chamam de todo lado a vizinhança, diante de cujos olhos põem este espetáculo decadente, e começam ainda por cima a tecer ridículos elogios à castidade sem mácula dos sacerdotes. Abatidos por tamanho escândalo que rapidamente se espalhou pela voz do povo e sobre eles atraiu merecidamente o rancor e animosidade gerais, reuniram todos os haveres e por volta da meia-noite deixaram às escondidas aquela povoação. Depois de haverem percorrido uma boa parte do trajeto antes mesmo do romper da aurora, chegaram entretanto a uma região isolada e erma. Quando o sol andava já alto, começam então por discutir entre si um bom bocado, até que decidem tratar da minha morte. Retiram-me de cima a imagem da deusa e colocam-na sobre o chão. Despem-me em seguida todas as mantas, prendem-me a um carvalho e desatam a malhar-me como o tal azorrago guarnecido de ossos de ovelha, e a ponto de quase me deixarem à beira da morte. Havia inclusive um que ameaçava cortar os garrotes com um machado, certamente por eu ter posto a nu o seu cândido recato da maneira tão vergonhosa. Os restantes, porém, preferiram manter-me vivo, tendo em conta não a minha salvação, mas antes a imagem que jazia por terra. Desta forma, voltaram a colocar a carga em cima de mim e continuaram a ameaçar-me, com a parte chata das espadas, até que chegaram a uma importante cidade. Uma vez aí, um dos principais cidadãos da terra, e de resto pessoa extremamente religiosa e devotada aos deuses, foi atraído pelo tinido dos símbolos, pelo rufar dos tambores e pelas agradáveis modulações do canto frígio. Correu então ao nosso encontro e, uma vez atendido o desejo de receber em casa a imagem da deusa, acolheu-nos a todos no interior do recinto da sua espaçosa moradia. Em seguida, procurou propiciar a divindade, com grandes manifestações de respeito e com o sacrifício de vítimas de primeira escolha. Foi neste lugar que, segundo me lembro, eu corri maior risco de perder a vida. Com efeito, um dos caseiros decidira oferecer de presente ao senhor, como parte de uma caçada, um pernil gigantesco, pertencente a um veado enorme, dado que, imprudentemente, o havia pendurado a pouca altura por trás da porta da cozinha. Um cão também de caça tinha-o abocanhado à socapa. Delirante com a presa, lograra mesmo fugir para longe, iludindo os olhos de quem estava de guarda. Ao tomar conhecimento do prejuízo, o cozinheiro pôs-se a maldizer a sua negligência e a lamentar-se longamente, derramando lágrimas inúteis. E quando o senhor lhe começou a pedir com insistência a apresentação da ceia, ele, acabrunhado, ora pela tristeza, ora por um profundo terror, despediu-se do filho pequenino e, depois de agarrar numa corda, preparava-se para
fazer um laço e enforcar-se. No entanto, este remate extremo não escapou aos olhos da fiel esposa, que agarrou energicamente e com mãos ambas o funesco laço para dizer-lhe: Terás tu ficado tão aterrado com o mau presente, a ponto de perderes por completo a cabeça e não reparares na solução que a providência dos deuses colocou por acaso a teu dispor? De facto, se fores capaz de recuperar um pouco a lucidez no meio do turbilhão extremo levantado pela fortuna, acorda e escuta-me. Pega neste burro que acabou de chegar, leva-o para um lugar deserto e degola-o, depois de lhe cortares um pernil, semelhante ao que perdeu. Trata de cozinhá-lo cuidadosamente com uns temperos bem saborosos e serve-o ao patrão, em vez do veado. Aprova ao maldito velhaco salvar a pele à custa do meu pensamento e assim, depois de prodigalizar grandes elogios à esperteza da sua consorte, meteu-se logo a afiar as facas destinadas à execução da carnificina.